Olá amigos apostadores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Puga, eu sou Wesley Puga. Se você gosta de loteria, tá no lugar certo. Hoje é dia da gente falar da loteca. Vamos comentar aí o desastre que foi o concurso 897, né? E vamos falar um pouquinho do concurso 898. Então, se você gosta de loteca, gosta de loteria em geral, não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clique no botão abaixo do vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem o link também na descrição do vídeo. O WhatsApp aí é grupo da Loteca, tá bom? A gente faz bolão lá toda semana. Falando em bolão, eu queria deixar um abraço aí para nossos amigos lá do grupo, né? Só o fera da Loteca aí. Um abraço pro Jair, pro Hamilton, pro Jeová, pro Arisso, pra Eneida, Juliano, Marcelo Pereira, Vinícius Silva, Alexandre Carvalho, Gabriel, Manuel, Cláudio Lima e Robson. Um abração aí pra galera que é parceiro aí do canal do Puga, né? E que manja demais na loteca aí, contribui bastante com os palpites aí lá nos nossos jogos. A gente vai comentar que esse concurso 897 não teve ganhador, né? Acumulou. Os 13 acertos quase que não teve de novo, né? Teve 3 apostas apenas na faixa de 13 acertos. R$ 17.846,29 aí para a faixa de 13 acertos. Muitas zebras aí, né? Mas vamos em frente, né? Vamos pro próximo aí, que é o concurso 898. Essa é a programação do 898 aí, programação oficial da Caixa. Caixa que está demorando um pouquinho para divulgar a grade, né? Antes divulgava logo na segunda noite, agora está divulgando na terça-feira à noite aí, beleza? Jogos da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, e a gente vai comentar. Lembrando que a gente faz um palpite aí com 5 duplos, tá? Antes de falar dos nossos palpites, vamos ver o desastre também aí do palpite base da semana passada, né? 5 acertos apenas aí. Teve gente que comentou aí no WhatsApp pra mim que fez 2. Foi feio demais esse concurso, hein? Se você foi bem aí no 897, parabéns. Principalmente para esses que fizeram 13 aí, parabéns mesmo. Muito bom, muita raciocínio aí na hora de fazer o jogo, parabéns. Então, 5 joguinhos acertos aí, esses que estão em azul: Fluminense e Vasco, Botafogo e Inter, Sampaio Correia e Ponte Preta, Coritiba e Sport, o Remo e o Vila Nova. Esses foram os jogos que a gente acertou. Lembrando que essa é a base, tá, do nosso jogo. A gente não faz esse jogo, a gente costuma acrescentar mais duplos e triplos aí. Eu não me recordo quanto que a gente fez no jogo principal, não sei se foi 10 ou 11 novamente, mas eu acho que ficou nessa faixa aí. E a base ficou com 5 acertos apenas. Essa base a gente divulga toda quarta ou quinta-feira aí, tá? Antes do concurso da semana da loteca, e a gente vem compartilhar com vocês. 5 duplos, se você for jogar, vai custar R$ 48 esse joguinho aí. Mas o jogo simples custa R$ 3 aí, com direito a um duplo. Para quem quiser começar na loteca, é interessante ver como funciona, começar com um bilhetinho apenas. Vamos lá, vou falar aí no improviso, né, pessoal? Antes eu estava fazendo um roteirinho aí, antes da pandemia, e falava bastante, os vídeos ficavam mais compridos. Agora a gente está sendo mais objetivo aí na base do improviso mesmo e fazendo análise junto com vocês aí. Em breve eu vou providenciar aí para a gente estar fazendo uma live, como eu já comentei no vídeo passado. O pessoal gostou aí, aprovou, então em breve a gente vai fazer sim. Vamos falar do jogo 1, Flamengo e Fortaleza aí, né? Aqui eu vou de Fortaleza, coluna 1, Flamengo aí que não tá sendo o mesmo aí do ano passado, né? Tá meio que capengando, vamos dizer. Vamos colocar na tabelinha lá, Série A do Brasileirão. O Flamengo aí é o 9º colocado, ó, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né? Oscilação total aí em 6 jogos. Tomou mais gol do que fez 4 gols, tomou 6, mas joga aí em casa aí contra o Fortaleza. Não é um páreo fácil aí, né? Mas eu vou arriscar de Flamengo nesse jogo. Jogo 2, Sport e Goiás. Nesse jogo eu vou de coluna do meio, seco aí, um joguinho com muita cara de empate, os dois times lá embaixo na tabela, 18º e 19º colocado aí, apenas uma vitória para cada lado, um empate. O Sport tem 2 jogos a mais. Como joga em casa aí, né, eu acho que empata. Se o Sport jogasse fora eu ia de Goiás, mas eu vou de coluna do meio aqui, arriscar num 0 a 0 1 a 1 para esse jogo.
a base, né? E essa é a base. Talvez aí no jogo principal a gente aumente aí alguma coluna. Jogo 3, Vitória e Cuiabá. Aqui já é Série B. Série B onde o Cuiabá tá voando, né? Cuiabá ainda não perdeu. 4 vitórias, 2 empates em 6 jogos. Aí o time só tomou 2 gols. Em 6 jogos só tomou 2 gols e fez 7. Então o Cuiabá aí tá bem forte aí na Série B. Como joga fora de casa aí contra o Vitória, eu vou colocar a coluna do meio também. Então eu vou de duplo, coluna do meio ou coluna 2, tá? Jogo 4, Vila Nova e Santa Cruz. Esse jogo é pela Série C. Série C. Vamos lá. Santa Cruz que ainda não perdeu. 4 partidas, 3 vitórias, 1 empate. Nenhuma derrota, 7 gols pró, 3 gols contra. O Vila Nova é o quinto colocado do grupo A. Uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Fizeram aí 3 gols, tomaram 5. Oscilando demais o Vila Nova aí, né? Eu vou de duplo aberto. É aquele joguinho aí que pode surpreender, né? Vila Nova não tá tão bem, mas joga em casa. O Santa Cruz aí tá bem, mas, né? Sempre tem pode pintar uma zebrinha. Então aqui eu já vou abrir o duplo mais por conta de arriscar aí numa surpresa, né? Então eu vou de Vila Nova ou Santa Cruz. Duplo aberto no jogo 4. CSA e Confiança, muita cara aí de empate. CSA e Confiança, eu vou de coluna do meio seco. CSA e Confiança, que é Série B, né? Aqui tá lá embaixo, CSA, 1 vitória, 3 derrotas em 4 jogos. Confiança já fez 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Então, bastante empate aí, né? O Confiança. E o CSA aí só venceu uma partida e perdeu 3. Então a gente vai arriscar aí na coluna do meio. Mais um empate, vamos ver. Jogo 6, Brasil de Pelotas, né? E Náutico. Aqui eu vou fechar no time de fora aí no Náutico. Até porque o Brasil tá lá embaixo na tabela. 3 empates e 2 derrotas em 5 jogos. Fez só 3 gols, tomou 5. Mesmo jogando em casa aí, eu acho que o máximo que consegue é o empate diante do Náutico, né? Náutico é um time até perigoso aí, né? Eu vou de empate ou coluna 2, jogo 6. Então aqui já é o nosso terceiro duplo no jogo base. Ceará e Santos, jogo 7. Eu vou de Santos. Santos aí também tem suas oscilações, né? Mas diante do Ceará aí, os dois estão coladinhos na tabela aí, né? Acredito que o Santos vence essa partida aí mesmo fora de casa, tá? Tem mais time, né? Pode pintar uma surpresa. Aí vai de você querer arriscar. É um jogo bom para arriscar também, se você quiser meter um duplo aberto aí, né? Vai que dá um Ceará aí e você leva aí sozinho, né? Eu acho que esse jogo não empata. Então se eu fosse jogar um duplo, eu jogaria ele aberto. Mas como aqui eu vou de seco, eu vou de Santos, coluna 2. Jogo 8, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras aí jogando fora de casa. Bragantino começou bem, né? Mas deu umas capengadinhas aí. Já tá com 10 gols sofridos em 5 jogos. Ou seja, média de 2 gols tomados por jogo. Então já vai perdendo a confiança até pra gente começar a arriscar no Bragantino, né? Confesso que no começo aí eu tava botando fé. Mas o time já é lá o 17º colocado. Apesar que tá muito bagunçado ainda o número de partidas jogadas, né? Tem time que teve jogo adiado, mas o Bragantino aí vem colecionando aí derrotas também. Então eu vou de Palmeiras, coluna 2, até porque o time aqui de São Paulo não perdeu ainda, né? 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Coluna 2 aqui no jogo 8. Jogo 9, São Paulo e Fluminense. São Paulo também e suas oscilações, né? Mas o time já está aqui na segunda posição. Surpreendeu, venceu o Corinthians, né? Confesso que eu não esperava. Coloquei empate e Corinthians no jogo na rodada passada. O São Paulo acabou vencendo no finalzinho, né? Então, quem sabe o time tem mais confiança, né? Apesar de ter rodada agora no meio de semana. Vamos ver o que acontece. Mas pode chegar aí jogando em casa diante do Fluminense bem motivado. Até porque se ganhar do Fluminense já abre uma boa vantagem aqui. E se o Fluminense vencer, encosta, né? Empata em número de pontos.
Fluminense que está mostrando aí uma melhora em relação ao ano passado, né? Vamos ver, se você também quiser arriscar numa surpresa aí, o Fluminense pode ser uma boa e jogar aberto esse duplo, mas eu vou deixar fechado aqui coluna 1 ou coluna do meio. Jogo 10, vou de Internacional, jogando em casa diante do Bahia. O Inter é o líder, né? 5 vitórias e 1 derrota, o time ainda não empatou, fez 10 gols e tomou apenas 2, então jogando em casa ainda, Internacional com certeza aí, jogo 10. Se o Bahia vencer, uma zebra muito grande, vou de Inter. Jogo 11, Vasco Atlético Paranaense, um time que veio diferente do ano passado, né? Esse Atlético Paranaense, o time está bem mais frágil aí, bem mais fraco em relação ao ano passado. Se o Fluminense voltou mais forte, o Atlético Paranaense voltou mais fraco aí, tá perdendo pontos até dentro de casa. E o Vasco também voltou bem, né? Os times do Rio aí deu uma melhorada, tirando o Flamengo, né, que perdeu o ritmo. Vasco e Fluminense aí estão surpreendendo esse comecinho de campeonato. Eu vou de Vasco aqui jogando em casa, que já tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, 8 gols marcados, apenas 3 sofridos. Já o Atlético Paranaense em 6 jogos ganhou 2 e perdeu 4. Furacão aí não está sendo um furacão, né? Jogo 11 então, coluna 1. Jogo 12 eu vou de Grêmio, Atlético Goianiense e Grêmio. O Grêmio tá 12º colocado, o time só venceu uma partida, empatou 4, mas não perdeu nenhuma, né? Poderia colocar um empate aqui se você for com mais duplos, né? Empate ou coluna 2. Eu acho que o Atlético Goianiense não vence, então fica a coluna do meio ou coluna 2, mas eu vou dizer que vou arriscar na coluna 2. Jogo 13, Sampaio Correia e América Mineiro. Sampaio Correia é o time da Série B aí que tá apanhando de todo mundo, né? O time é o lanterna. Olha lá, 4 jogos, 4 derrotas, só fez um gol. Então tudo indica aí que vai fazer uma temporada muito ruim, né? É o que a gente dá para analisar até aqui. E o América Mineiro venceu o Cruzeiro aí, né, esses dias atrás. O time está mais confiante, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. O time é o 7º colocado, se vencer pode chegar lá em cima na tabela. Então eu vou de América, coluna 2. E finalizando aí o Corinthians e Botafogo, jogo em São Paulo, né? Botafogo aí não dá pra gente confiar, continua na mesma, né? O Flamengo caiu de rendimento, Fluminense e Vasco melhoraram, o Botafogo continua na mesma. A gente vai de Corinthians ou empate aqui, apesar que tem cara de dar um empate aqui também nesse jogo, hein? Deixa eu voltar na Série A aqui, que eu quero dar uma olhada nas estatísticas desses times. Corinthians aí é o 16º, ó. Se for ver pela tabela ainda tá pior que o Botafogo, por isso que um 0 a 0 aí cairia bem, um empate. Uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. Botafogo 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Somando os empates dos times aí, ó, dá 5 empates, né? Então eu vou de empate ou Corinthians, tá? Acho que o Botafogo não vence não, mas tudo pode acontecer. 5 duplos aí, duplo no jogo 3, jogo 4, jogo 6, jogo 9 e jogo 14. Essa é a base do nosso jogo aí, a gente vai aumentar e vai ver o que acontece, né? Vamos torcer para que venha os 14 pontos. E você, como foi no concurso 897? Foi feio também? Foi bom? Se você foi bem, comenta aí. Se foi mal, comenta também pra gente dar uma risada. Valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha pra nós, hein? Boa sorte pra todo mundo aí no concurso 898 da Loteca. Um abraço, fiquem com Deus.